Esse é o Papo de Paisagista e hoje eu vou conversar com a Janaína Guerra, que não é paisagista mais, é empresária de um dos maiores gardens do Nordeste, em Recife, que é o Villa Garden. A Janaína, ela é proprietária dessa empresa há 10 anos. Isso. Mas antes disso, antes de se tornar uma empresária do setor, ela trabalhava em banco. Isso. Como era a sua vida, Jana? E por que você resolveu virar radicalmente e, de repente, ter um garden como o porte desse garden do Villa Garden? Então, Luciano, ele sempre teve esse desejo, né? Luciano passou um tempo morando fora e quando voltou, ele voltou com essa mente super diferente em relação a trazer um paisagismo de forma autoral para o Nordeste, que é algo que a gente não encontrava aqui. E Luciano sempre também teve esse talento artístico, né? E ele sabia que tinha muito mais do que somente o desenho e a execução do jardim, mas ele precisava de alguém que ficasse nos bastidores, gerindo as pessoas, gerindo as contas, gerindo todo o processo administrativo, né? E aí ele me convidou e eu saí abandonei minha carreira no mercado financeiro e assumi o Villa Garden junto com ele. O Luciano, pessoal, é o Luciano Lacerda, um paisagista dos mais renomados aqui na região e no Brasil, um amigo que eu gosto muito do trabalho, admiro, e pelo visto ele já teve aí a visão de que o negócio dele ia crescer e que ele ia precisar dessa estrutura, né? E aí vocês, como parceiros, resolveram seguir essa vida juntos. E aí, como foi essa sua mudança, assim? Isso foi fácil? Você logo se adaptou? Você entendeu que o mercado estava numa fase boa e ok, foi legal? Ou isso levou quanto tempo para essa sua adaptação pessoal, primeiro de mudança de vida, e quanto tempo que a empresa começou a crescer mesmo, a se firmar no mercado? Como Villa Garden, né? Não vamos falar do paisagista Luciano, mas do Villa Garden. No banco, na carreira no mercado financeiro, a gente, apesar de trabalhar em grandes empresas, a gente só fazia uma coisa, uma função proposta, né? Mesmo com 10 anos de carreira no mercado, a gente não tem uma visão completamente do todo. E quando a gente assume uma empresa de pequeno porte, né, comparada a uma multinacional, a gente passa a ter que fazer tudo. Tem tanta coisa para pensar. Tanta coisa. Então, a gente tem que saber de recursos humanos, a gente tem que saber do departamento financeiro, a gente tem que saber do departamento comercial, a gente tem que saber de contabilidade. De marketing, entendeu? E de paisagismo para poder contar um estoque de plantas, que é uma coisa incrível, né? Nome de planta, e aí? Você chegou e não sabia nome de planta? Nada. Mesmo acompanhando luz? Agora óbvio que a gente sabe, que eu sei de alguma coisa, mas realmente foi bem difícil. Você sabe... Sem contar em nome científico, em nome popular. E aí... É muita coisa. Já é um desafio logo de cara. Muito, muito grande. Mas vocês conseguiram separar bem essa coisa você no administrativo e ele na parte criativa? Sim, totalmente. Que ele é um criativo, né? Ele é um criativo, só que é bem difícil você colocar o criativo dentro de uma rotina de processos. Eu que o diga! Eu tenho uma sócia querendo fazer isso comigo. É bem difícil, difícil, né? Começa de quando a gente fecha um projeto que está tudo especificado lá e é aquilo que vai para o projeto, e quando chega na hora ele quer dar um plus, aí ele quer mudar tudo. Tá faltando uma planta, não, Janaína, eu não fechei isso, mas eu quero colocar porque é minha criação, e realmente aí entra no... Tem que ter esse equilíbrio, né? Um tomando conta do outro aí. Tem, né? Especialmente numa época como essa, que as margens estão bem reduzidas, né? Então, qualquer desvio, qualquer mudança no que foi planejado para aquela implantação, isso já repercute bastante no resultado da empresa. Eu entendo muito ele. Eu sei que a gente quer na hora mudar, que a gente quer aumentar, que a gente quer plantar mais, a gente quer dar um monte de presente para os clientes. E especialmente quando o cliente ama
o verde que como o criador. Gosto. Pronto, então aí acabou. E essa aí planta que eu nunca iria vender na vida, ele vai pra lá porque é alguém que vai cuidar daquilo ali, né? E aquela da coleção carésima, cara. Com custo alto, né? Exato. E de repente vira uma doação pro cliente. Exatamente. Mas legal que vocês estão conseguindo fazer esse equilíbrio. Estamos. Legal. Estamos sim. Legal. E aí, pra sua vida profissional, pessoal, assim, o que significou essa mudança e como é hoje, porque aí vamos dizer, né, você tá trabalhando com o seu parceiro criativo, artista, mas quer ser o marido. Uhum. Então, como isso tem acontecido, assim, como foi a importância dessa mudança na sua vida pessoal e como você lida com isso hoje? Assim, você sente que você tem mais qualidade de vida, por exemplo, de quando você trabalhava no banco? Você sente que você tem mais tempo para a família? Em termos de qualidade de vida, de relacionamento mesmo, tá tudo como você tinha imaginado quando você resolveu mudar? Foi super fácil? Não. Ou conta pra mim. Não foi super fácil, né? Até porque o maior desafio, de fato, é pegar uma mente criativa para colocar numa mente de resultados. Então é bem difícil isso. Em relação à mudança de vida, a gente sai de uma coisa, de um sistema de vida totalmente seguro, né? De ser funcionária, de ter carreira, de saber tudo garantido, todos os desafios, é só conquistar e você conhecer da sua competência e chegar onde você planejou. A mudança para ser empresária desse segmento, eu digo a Luciano que todo paisagista, ele é bom de alma, né? Porque ele de fato tem alguns valores diferenciados. Então, quando eu deixei minha carreira para estar ao lado dele, conhecendo um pouco mais dos valores dele, do objetivo dele no trabalho, do que ele está trazendo para a vida das pessoas, isso me fez ser uma pessoa melhor, sem dúvidas. E admirar mais ele também. E admirar mais ele e, de fato, as plantas. Eu digo, não minto, que assim, eu não tenho o mesmo amor que ele pelas plantas. Eu gosto mais do efeito da planta, da beleza, de estar num ambiente que traz esse aconchego, do que propriamente olhar para uma planta e querer parar e entender o crescimento dela, soltar fogos com a flor que sai, né? Então, assim, mudou isso. Eu tenho outros valores. Mudou sua visão. Mudou minha visão e eu passei a ter prazer em ter um objetivo de vida que é levar a origem da nossa vida, que é estar dentro da natureza, para o dia a dia das pessoas que estão ao redor de prédios, né? Então, eu passei a ter mais sentido que lindo. Na minha vida, até administrativa mesmo, né? Então, mudou sua vida? Mudou. Para melhor? Mudou. Ai, que bom. Mudou. Obrigada pela sua contribuição. Agora eu vou conversar um pouquinho com o Luciano para saber o outro lado da moeda. Okay. Obrigada, Jana. Obrigada. Esse é o Papo de Paisagista e eu tô aqui com o paisagista Luciano Lacerda, em Recife, que eu vim conhecer pela primeira vez, tô adorando. E aí tô tendo a honra de conversar com ele, um amigo que eu admiro muito o trabalho, que vai ser agora palestrante do simpósio... segundo simpósio de paisagismo de Pernambuco. De Pernambuco. Né? Ou seja, gente, uma honra. E eu tô aqui querendo saber, Lu, como que é... A gente conversou um pouquinho com a Janaína, que administra todo esse negócio, que eu sei que te ajuda, bastante. Que eu já ouvi que te põe no trilho. É verdade. E aí eu quero saber assim, vamos ouvir agora o seu lado da história, o lado do criativo, o lado do cara que tá ali na obra, que tá fazendo projeto, fazendo obra, vendendo, é você que vende seus projetos? Também. Enfim, faz parte. Como é o seu dia a dia de trabalho? E ainda com esse Garden, que é o Villa Garden, que é tão lindo, uma loja tão linda, que imagino que também dê trabalho. Sim. Como é? Conta um pouquinho pra gente como é o seu dia a dia de trabalho. O dia a dia de trabalho é mais do que simplesmente de um paisagista. Também sou empresário, proprietário aqui do Villa Garden, então existe uma questão de complemento, né? Como empresário, a gente fez essa loja, montou essa loja e ela se tornou referência. Quando eu comecei minha vida de paisagista, começamos com uma loja muito pequena, uma loja de 30 metros quadrados, numa rua muito charmosa, mas o intuito era realmente eu ter uma referência na cidade. Como a loja era muito charmosa, as pessoas começaram a conhecer e daí também eu comecei a crescer.
Depois viemos para aqui, para uma loja bem maior, que se tornou mais completa. E essa é a vida como empresário. O meu escritório também funciona dentro do Villa Garden. Então o Villa Garden se tornou também o meu jardim. O seu escritório é a parte de projetos? De projetos, tá? E você sente que o seu trabalho, desde a loja, que você está dizendo aí menorzinha lá, quando você iniciou lá atrás, no começo da história, para o que você tem hoje como referência, você sente que você contribui para a educação do mercado, para a educação, vamos dizer, ambiental da cabeça do público aqui, em relação a paisagismo, em relação às pessoas começarem a valorizar mais e dar mais importância para isso? Sim, o Villa Garden, ele foi instalado dentro da cidade do Recife, num bairro onde não existia nenhuma outra loja. E as pessoas antigamente tinham dificuldade de ter plantas em casa porque era mais difícil sair desse centro para ir aqui numa cidade vizinha, e em aldeia, em um lugar muito distante. E o Villa Garden se tornou um facilitador para que as pessoas pudessem vir atrás de comprar um verde e ter o verde perto de casa. Ficou muito mais fácil para as pessoas que moram dentro de Recife, moram aqui perto do bairro, chegarem aqui e sair com uma planta para seu apartamento, sua casa, ou até mesmo fechar um projeto para uma casa de campo, uma casa de praia, por exemplo. Então sim, o seu trabalho tá contribuindo e levando as pessoas a olharem diferente para isso, a sentirem vontade de ter mais planta em casa. Uhum. Aqui eu vi que tem bastante apartamento, assim, então imagino que as pessoas sintam que é difícil cuidar na situação de uma varanda, né, com sol como é aqui, com vento que tem aqui. E aí imagino que isso era uma coisa meio que deixada de lado. Então vocês começaram com esse trabalho a educar as pessoas a terem essa vontade mesmo e verem que é possível. Facilitar, né? Exatamente. Chegamos como facilitador, para melhorar o acesso das pessoas a essas plantas e também a tirar as dúvidas de qual seria a planta adequada para aquelas pessoas que uma vez tentaram ter planta em casa e não tiveram sucesso. Então já viemos com essa ideia de pensar para as pessoas qual é a planta correta para o ambiente dela. Tá. E falando em planta correta, o seguinte, você tem projetos em apartamentos residenciais, varandas, planta dentro de casa, comerciais, casas em regiões mais litorâneas, perto de mangue, perto da floresta. Aqui, com essa situação de vegetação que a gente tem, a vegetação litorânea, a gente tem cerrado, caatinga, quer dizer, a gente tem, olha, eu vou falar, você tem que entender de tudo. Como que você tem projeto em todas essas diferentes vegetações e isso para você é um desafio? É um desafio, mas um desafio bom, e hoje um desafio até mais fácil. Quando eu comecei também testando muitas plantas que vocês utilizavam, por exemplo, muito no Sudeste, e muita gente daqui achava que não daria bem aqui. Que é o que a gente imagina estando lá, né? Estando lá. Estando lá, a gente olha para a vegetação daqui e a gente fala, bom... mas é o seguinte, não dá. Por exemplo, eu estou em Recife, uma cidade muito úmida e bastante quente. No Sudeste vocês criam estufa para ter esse meu clima, quente e úmido. E aqui não, Recife a gente tem realmente esse clima quente e úmido, que é muito favorável para a maioria das plantas. O desafio se torna porque se eu andar 80 quilômetros para o oeste, aí eu tenho uma situação de começar o semiárido. Ou seja, eu estou aqui no litoral que chove bastante, muito úmido, muito verde, e a 80 quilômetros daqui eu estou hoje com uma vegetação totalmente queimada pela seca já, e daí por diante, né? É qual região? A gente chama Agreste e Sertão. Eu tenho projetos no Agreste e no Sertão, na Zona da Mata, em todos os biomas daqui, respeitando os biomas, respeitando o clima. Então não adianta eu pegar a planta que eu tenho aqui e tentar introduzir ela no sertão e esperar que ela tenha a mesma performance. Então simplesmente esse respeito existe. Planta de semiárido, eu vou tentar usar aquelas plantas que de baixa exigência hídrica, que suportem mais o sol, suportem mais às vezes um pouco de salinidade na água, porque também acontece no sertão muito salinidade na água. E esse desafio eu tenho conseguido, graças a Deus. Eu tenho tido projetos de
aqui no estado, não no estado, mas aqui na região Nordeste, em vários tipos de climas diferentes. Esse negócio que você falou da estufa é interessante, porque a gente tem alguns problemas lá com relação à saída da planta pro campo, né? Porque justamente ela tá ali na estufa, no quente e úmido, e de repente ela vai pro nosso terreno e nem todas se adaptam. Sei lá, tem um inverno seco, né? Aqui nós não temos inverno seco aqui. Quando aqui é inverno um inverno úmido. E as estações são mais marcadas, né? Lá. Não, aqui não é? As estações de inverno e verão. Nós não temos inverno primavera nem outono, por exemplo. Não, mas por exemplo, São Paulo, que é a cidade que eu trabalho, inverno e verão tá uma confusão. Tá uma confusão. A gente tem, às vezes, uma semaninha de veranico, assim, no meio do inverno. Então é complicado. Mas eu acho que isso até em relação mais em relação à florada, que acaba mudando um pouco, mas essa coisa da estufa que pega um pouco, porque realmente... E também tem uma coisa assim, porque pra gente tem a diferença, né? Então tem as cidades do interior, as cidades de praia e tal, mas mesmo assim fica tudo meio que nas mesmas... Tá tudo no mesmo clima ali, né? É tudo Mata Atlântica. Então pra gente não é tão diferente quanto pra você. Imagino que seja um desafio mesmo aqui, assim. Porque o jardim que você faz lá no Cerrado tem nada a ver com o jardim que você faz aqui na... Nada. Em termos de conceito, tudo. E até assim, um pouco de irresponsabilidade a pessoa levar uma planta que tenha uma grande exigência hídrica para um local que sabemos que vai ocorrer uma falta d'água durante algum momento, uma falta de abastecimento. Então o ideal é levar para lá a planta que aguenta a pior situação possível. Então vamos falar de planta? Vamos. Que acho que os paisagistas que estão vendo a gente querem saber isso aí, né? O que você considera, vamos dizer assim, vamos falar dessa parte mais de cerrado. O que você considera que você tem aqui que que é mais diferente, que você gosta de trabalhar, que surpreende o cliente, que é uma planta que ele não está esperando? Uma planta que eu tenho usado bastante para as pessoas que gostam de flor e gostam de plantas bem resistentes são as euforbiáceas, as Euphorbia mille. E que eu sei que você é apaixonado por euforbiácea e colecionador. Colecionador delas, e temos aumentado assim as variedades pelas cores e também até pela resistência que existe também dentro delas, algumas plantas mais e menos resistentes. Outra coisa que temos usado lá são os cactos mesmo, né? Tanto da região quanto os importados vindo do México e de outras regiões, de outros países, para trazer algum aspecto mais exótico, tá? Diferente, que todo mundo gosta disso. Das flores, né? Que as flores dos cactos são as mais lindas. São as mais lindas. Os aloes também são formidáveis, são plantas muito resistentes. Requerem aquele cuidado só na implantação e depois pode esquecer que a natureza toma conta, não importa se ela for muito severa, inclusive. Não é? É isso que a gente tem tentado usar Que também tem flores lindas, né? Flores, assim, inclusive formam aqueles candelabros, que são aquelas coisas muito bonitas. As plantas de semiárido de qualquer lugar do mundo para aqui são bem-vindas, né? Eu, assim, não sou muito de determinar que temos que usar só plantas nativas. Eu acho que o ideal pra gente é usar plantas, ainda que exóticas, mas que sejam deem bem no clima. Não adianta eu dizer assim, eu tenho uma planta brasileira e trazer uma planta da Amazônia para plantar aqui só porque ela é brasileira e gastar toda a água do mundo para manter ela viva. Essa coisa de nativo é bem relativo. A gente pode um dia falar só sobre isso, né? E eu concordo com você, é polêmico. Eu concordo com você. Eu acho que assim, desde que não seja uma planta que vai se tornar uma invasora, vai proliferar rápido e vai atrapalhar o bioma, e a gente tem essa responsabilidade de pensar nisso, né? Desde que não seja essa situação, eu também concordo um pouco com a mistura, e que eu acho que o que a gente tem que pensar é no clima local mesmo, né? Eu digo assim, nós somos exóticos aqui no Brasil. Começa por aí, né? Nós não somos índios, na maioria de nós, então já somos exóticos, né? Então, eu acho que nós impomos as fronteiras. As plantas não impõem fronteiras. E outro dia eu ouvi um paisagista falar, e qual é a fronteira que define a planta, da onde ela é, né? Como você sabe exatamente aonde ela para, né? Isso. Então, assim, essa coisa é bem polêmica mesmo. Não vamos entrar nisso, Mas um dia, se quiser me chamar para um debate, eu gostaria bastante. Isso é legal, a gente vai fazer um debate sobre isso com vários paisagistas. Adorei essa ideia. Vou marcar. Mas vamos voltar para as plantas. E aí, estamos ali na região de Restinga.
né? Que não tem nada a ver com essa história. O que que você... Eu assim, pelo que eu estudo, assim, quando eu vou fazer... Isso lá, hein, na região sudeste. Quando eu vou fazer jardim no litoral, eu já me sinto, assim, meio presa na quantidade de espécies que eu tenho para trabalhar. Imagino que aqui seja mais. Então, assim, não vou perguntar para você qual é a planta nesse caso que você considera mais diferente. Mas você tem uma variedade grande para esse jardim de restinga aqui? Sim. Você se sente livre para criar? É porque é o seguinte, quando a gente fala em restinga, temos a faixa primeira que leva a pancada do vento com a maresia. E da maresia. Poucos metros para trás, assim, na parte de trás da casa. E aí eu vou te falar, o que eu imagino que vai ali só. Hipomeia, clúzia. Sim. O que mais? já tô presa. Hipomeia, clúzia. Tem muito mais, vamos lá. A norântea. O ficus Ilhas Verdes, que o ficus Ilhas Verdes, ele vai praticamente beber água do mar. Então é a planta que vai ter mais saúde. As âmias, furfurácea, que é uma planta exótica, bem escultórica, dá super bem. Mas então as cicadáceas também não? Porque não a zâmia é uma cicadácea. Só que ela é bem mais resistente do que, por exemplo, a cica cicinales para levar essa primeira pancada de maresia. Não vai, ela queima. Pessoal, ela vai, mas ela não tem a performance que nós queremos. Ela vai dar uma queimada nas bordas das folhas. Já a zâmia furfurácea, essa realmente tem uma resistência muito grande à maresia. Alguns agaves fantásticos, o agave azul, que é o agave blackiana, tremendo, muito bonito para colocar em regiões realmente levando a primeira pancada. Às vezes eu vejo na areia aquele polvo também, agave polvo. Agave polvo também, se dá bem. A maioria dos agaves. Mas tá vendo, bem. Não é muita coisa, já estamos acabando a lista? Não, aí 5, tem as palmeiras. 6? Não, aí tem as palmeiras que tem a cor mais acidentada nas folhas, elas são mais resistentes, tá? Porque aquela cera protege bastante da maresia. Aí, vamos lá. Aí começa. Aí você está falando da barreira bem próxima do mar. Mas vamos lá. Começou a entrar um pouco. Entramos na lateral da casa e atrás da casa. Não tem limitação praticamente, quase tudo vai bem. Jura? Sim. Essa experiência. E o vento, mesmo porque é vento. Quando a casa fica, a parte de trás da casa fica mais protegida do vento. Então, para isso, já tá livre, clúzias, hibiscos, que adoro hibiscos. As plumérias. As tropicais também, alguns tipos de helicônias, como a niquerienses, são super resistentes. Psittacorum deve ser. Psittacorum vai bem, vai sim. Alguns filodendros vão bem também, entendeu? Se comportam... E bromélias já, né? Aí bromélias. Aí quase todas as bromélias. Aí para trás já muitas bromélias, inclusive as cicadáceas. A cica já vai para trás da casa, revoluta, já vai para trás da casa. Sim, boa resistência. Já podemos. Já pode. Criar. E aí o seguinte, uma coisa que é muito interessante, eu acho super tropical, apropriado e praticamente eu acho muito bonito, coqueiro. Então acho que não pode faltar numa casa de praia coqueiro, não Sem só dúvida. pela beleza dele, como pelo coco. Né? No mínimo da coco, né? Legal. E você também tem coisa na região do mangue? Sim. Essa é restinga também. Consideramos região de mangue como essa região que entra um pouquinho e é basicamente a mesma coisa que acontece no litoral mesmo, né? Algumas plantas exóticas, por exemplo, a estrelísia, que há pouco tempo atrás ninguém usava aqui no Nordeste, achando que era planta mais do Sudeste, ela assim é muito boa aqui para nossa região, inclusive levando muita maresia. O pitosporo também é fantástico. Nossa, você não esperava. Ninguém esperava, né? Pitosporo, muito bom para a região com muita maresia. Rosa do deserto também é uma planta que suporta muito bem essa questão, até da primeira pancada na frente de casa, entre outras. Existe uma planta aqui chamada cocoloba, que é uma planta que acontece, sei lá, desde o Caribe, especialmente naquela região, que é muitíssimo boa. Uvífera, Cocoloba uvífera, que é uma árvore que dá um cachinho de uva, né? É comestível, daquilo se faz vinho também, né? É comestível. Essa eu não sabia. Essa árvore é linda. Guajiru, parece muito com a clúzia, muitíssimo, uma folha redonda. Até depois eu posso até mostrar a imagem, deve ter uma muda aí atrás. Vou querer ver. Ela também planta para frente, planta que tem um fechamento com uma clúzia
com a vantagem ainda de muitas vezes a clusa ela ficar meio caneluda, né? Perder um pouco das folhas embaixo. Com o guajiru é possível você ter uma cerca viva meio compacta, fechada, com verde muito intenso. E é muito da nossa região, dá frutos, a fauna silvestre agradece também essas frutas que são bem legais. A flor é significativa? Não, pouca importância, não é? Realmente é o verde que é o mais importante. E você tem essas plantas que você está falando diferentes aqui no Villa Garden, na loja? Temos algumas coisas aqui na loja e outras ficam no viveiro, porque vão direto para um projeto, né? Aqui no Villa Garden a gente não tem todas as plantas que utilizamos para o projeto. Aqui são plantas mais, uma amostrazinha de cada uma e plantas mais para um paisagismo residencial de menor porte. A pessoa vem aqui, escolhe o que ela quer. Isso. E ela tem aqui uma consultoria, um auxílio assim com você ou com algum paisagista, porque isso acaba sendo um projetinho rápido, que às vezes é até mais complicado, porque você tem que criar na hora que você está recebendo a pessoa, né? Praticamente um projeto ali de boca com a pessoa, então eu imagino também que seja um pouco complicado. Ela tem essa assessoria quando ela vem aqui para escolher. Aqui temos arquitetos e paisagistas, outros que trabalham aqui no Villa Garden, que nos auxiliam aqui na parte de projetos e muitas vezes atendem os clientes para trabalhar esse projeto rápido, para uma varanda, da consultoria, qual é o vaso ideal, a planta ideal para aquele ponto. E vendedores também que são bem habilitados, bem habilidosos para atender o cliente e definir qual seria a planta ideal. Na dúvida, aí estou eu. Você entra. Eu entro. Quando é uma coisa maior, uma coisa que as pessoas querem realmente a minha interferência, eu estou sempre aqui para poder atender as pessoas. Tá jóia. Então assim, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode dar uma voltinha na loja, mostrar um pouquinho desse espaço lindo que você tem aqui. E o que você vai falar na sua palestra? Qual que vai ser o tema? Sim, a palestra será só sobre jardins verticais. Nessa palestra eu falo sobre a história, a evolução dos jardins verticais. Falo especialmente sobre minha experiência, positivas e negativas. Não só são positivas, na realidade eu aprendo muito, porque muitas vezes eu tive jardim vertical que virou meu laboratório durante muitos anos, onde tive acertos e erros também. Então passo um pouco da minha experiência, das plantas que utilizamos aqui. Em São Paulo uma vez dei essa palestra e muitos paisagistas de São Paulo, do Sudeste, ficaram perguntando o que é que se utiliza nos jardins verticais lá no Nordeste. Eu disse, aqui a gente tem uma estufa, temos o clima ideal, não clima desfavorável. Na realidade eu acho que nosso clima é mais favorável para grande parte das plantas. Logicamente que existem plantas que não se dão aqui, mas a maioria das plantas que são cultivadas para jardins verticais, elas encontram aqui o clima perfeito, especialmente aqui na parte aqui da zona da mata e litoral. Legal, eu sei que a sua experiência com jardim vertical é grande, a gente troca muita informação, que eu acho muito legal, gente, essa parceria. Eu sou super a favor de troca de experiência, de informação. O Lu é um profissional que a gente sempre trocou muito, né? A gente sempre perguntou o que você está usando aí, tá dando certo, como é que é? Então eu acho muito legal. E, enfim, quero te agradecer em nome de todos os paisagistas que vão assistir o nosso papo. Foi muito legal. A gente dá uma voltinha, mostra um pouco da sua loja. Então sim. E é isso, obrigada. Eu também quero agradecer a oportunidade. Para mim, muito prazer receber minha grande amiga Juliana, amiga desde 2012, né? Acho que 2012 nos conhecemos ali. E realmente de lá para cá trocando ideias, trocando experiência, né? E vendo o crescimento do outro, eu estou muito feliz de ver o que você e a Jana construíram aqui. Realmente, parabéns para vocês. E ela falou lá uma coisa que eu achei muito bonito, que eu quero repetir aqui e te dar parabéns. Que vocês estão, assim, realmente levando, vou dizer, Deus ou o que a gente possa entender por uma coisa maior aí, divina, para a casa das pessoas. Isso é muito bonito, que acho que é o maior prazer do nosso trabalho, é poder contribuir dessa forma na vida das pessoas. Eu sei que vocês estão conseguindo isso aqui. Eu também espero estar conseguindo isso de algum jeito, que é a nossa missão, né? É isso aí. E vamos junto. Obrigada. Obrigado também.